Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. No programa Momentos com Joana de hoje, nós vamos estudar momentos de consciência, não é isso, Eduardo? Na verdade, o nosso livro ele é duplo, momentos de saúde e consciência. Saúde e consciência. Nós já estamos na parte do momento de consciência, porque tem pessoas que têm o livro desmembrado. Eu tenho ele desmembrado também. Na companhia deles, Regina Célia. Isso. Olha, tá animada a Regina Célia? Tá meio devagar, tá no... É porque ela tá com a boquinha meio machucada. Ih, Regina Célia. Mas tu vai conseguir falar, Regina Célia? Vai. É exercício, falar do bem é exercício para melhorar. Vai melhorar. E ele, Eduardo Araújo, muita paz a todos. Pois é. Então nós vamos estudar a segunda parte do livro, como já foi falado, Momentos de Consciência. No capítulo 2, Aquisição da Consciência, não é isso, Eduardo? É isso aí. Nós estamos já quase no final desse tópico, né? Que é conhecimento e consciência, do capítulo 2. E lá no parágrafo que diz assim: a visão imortalista enseja uma dilatação de objetivos em relação à vida, pois que, logrado um patamar de valores e realizações, outro surge, atraente, propiciando novos esforços que facultam o contínuo crescimento intelecto-moral do candidato decidido. Questões e circunstâncias afligentes que se apresentam no contexto social como relevantes e que respondem por incontáveis conflitos geradores de infelicidade, cedem espaço a legítimas aspirações de plenitude, que se colocam acima das questiúnculas, cuja importância é-lhes atribuída, em razão de não passarem de frivolidades, desperdícios de tempo e de emoção. Isso porque a certeza da causalidade divina e da sua justiça faculta uma real conscientização de conteúdos em favor do próprio futuro, que tem começo desde então. Miranda. Pois é. Então ela está nos falando, né, dessa necessidade, porque para que nós possamos fazer escolha no dia a dia, dentro desse ponto de vista da vida futura, que é essa visão imortalista, né, nós precisamos nos ver como espíritos, e a nossa grande dificuldade é que nós não nos sentimos espíritos. Estamos raciocinando, nós somos espíritos imortais. Parabéns. Agora, você se sente um espírito imortal? Porque nessa postura de nos sentirmos espíritos imortais, nós vamos ficando mais atentos para aquilo que vai nos prender ou nos libertar. Regina? Pois é, na medida em que sabemos que a vida continua, nós temos que ter essa visão de futuro, sabendo que hoje nós construímos o nosso futuro. Quer dizer, será amanhã o que nós construirmos hoje. Sim. Então, falamos muito de imortalidade, de que o espírito é imortal, mas nós temos que ter a consciência dessa verdade, dessa realidade. Quer dizer, a gente tem que, como a Joana coloca aqui, dilatação dos objetivos em relação à vida, né? A gente às vezes fica muito preso a questões pequenas, como ela fala mais à frente, questiúnculas. Nós vemos pessoas, né, que se prendem a situações, é problema com o vizinho, é problema com o parente, é porque o filho não está fazendo aquilo que você espera que o seu filho faça. A gente se prende a essas questões e não consegue enxergar que a vida é muito maior do que os nossos pequenos problemas. É evidente que, eu não estou dizendo aqui que os pequenos problemas não nos afetam, né? Os problemas familiares, os problemas profissionais, né? Você está no seu trabalho e é um trabalho que você não está feliz, às vezes você está sendo humilhado, você está sendo explorado. Quantas pessoas não estão passando por isso, né? Está se sentindo cansado. Dizer que isso não afeta a nossa vida emocional, claro que afeta. Mas se nós dilatarmos, como diz Joana, o nosso olhar, nós vamos verificar que a vida é muito maior do que isso.
Aquele trabalho que a gente está sofrendo hoje é temporário. Daqui a pouco a gente vai sair dali, ou daqui a pouco o cenário que está acontecendo ali vai ser modificado, né? Quantas coisas acontecem? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, numa clínica médica, durante mais de 20 anos. Eu entrei ali, eu vivi muitas histórias ali, entrei como office boy, sofri, fiquei magro, pele e osso, Miranda morde rir até hoje, né, da minha foto, né, que eu estava quase morrendo. E as coisas se transformaram depois, eu fui promovido, eu tive oportunidade de crescimento naquela empresa, né, naquela clínica. Graças a ela eu pude fazer minha faculdade. A pessoa que me perseguia acabou sendo demitida, né, que era uma coisa inimaginável naquele momento, porque ela tinha muitos poderes, apesar de ser funcionária, ela tinha muitos poderes. Mas tudo muda, né? A gente precisa ter essa fé e saber esperar, né? O mais difícil da vida é saber esperar. Quando as coisas estão difíceis, a gente não consegue enxergar que a vida é muito maior do que aquele problema que a gente está vivendo. Mas tudo passa, né? Como disse Maria de Nazaré para Chico Xavier, né? Quando o Emmanuel disse para ele que Maria tinha uma mensagem, né, para dar a ele. Chico ficou muito motivado, né? Meu Deus, o que Maria de Nazaré tem a me dizer? E a frase era: tudo passa. Ele ficou um pouco frustrado, né? Porque ele esperava alguma coisa mais longa, né? Uma fala de Maria, mas a frase dela, né? 2 pequenas palavras: tudo passa. E isso que você está vivendo agora vai passar. Pode demorar? Pode, mas vai passar. Vamos nós, continuando aqui. Joana vai dizer o seguinte: o conhecimento, portanto, racional, lógico e emocional sobre Deus, sobrevivência e função do amor ao próximo, conscientiza o ser a respeito da sua humanidade e da destinação gloriosa que logrará no futuro. Isso aqui é outra coisa importante, né? Essa questão da função do amor ao próximo. A gente não sabe amar ainda, mas como é bom poder ajudar, né? Quem tem a oportunidade de poder ajudar pessoas, né? De poder fazer o bem a pessoas, aos animais, essas pessoas são diferentes. Essas pessoas são mais felizes. Elas podem estar passando pelo problema que for, mas aquele trabalho voluntário junto às pessoas que estão em sofrimento, junto aos animais que estão em sofrimento, aquilo traz alegria, traz paz, né, Regina Célia? Porque quem vive só para si, para os seus próprios problemas, esse é muito mais infeliz. Pois é, e tem aquela frase também, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, nós estamos aí muito preocupados com o imediatismo. Nós queremos aquilo para agora, nós não queremos esperar. É do ser humano esse sentimento de querer as coisas imediatas. É fazer uma oração a Deus e daqui a meia hora querer que aquilo se concretize. Então, a gente sabe que não é assim, mas o ser humano é muito difícil dele ter essa consciência de que tudo vai acontecer no momento certo, no tempo certo, e não no tempo que nós queremos, né? É isso aí, Regina. E nós ainda vamos lembrar, olha, porque quando a pessoa ora mesmo, sentindo a oração, aquilo já é realidade dentro dela. Então ela não se inquieta, porque vai acontecer no tempo de Deus, mas ela já se sente na faixa de vibração do melhor. Porque aquilo pode até não acontecer como ela deseja, mas ela tem paz para entender quando não for do jeito que ela quer. Sim, sim, é verdade. A gente até no filme, nesse último filme, O Nosso Lar 2, nós vimos isso, como as orações chegam até o plano espiritual, né? E uma hora houve lá uma violenta irradiação de repente, e o ministro Clarencio, ele fala assim: essa oração foi muito sincera. Então eles percebem até como a oração é feita, de como sai de nós aquele pedido. O sentimento que nós colocamos naquilo que nós pedimos ou agradecemos ou oramos. Então isso é uma prova de que tudo chega lá. Agora vai chegar na intensidade da maneira como nós queremos ou como nós
conseguimos fazer aquilo sair de dentro de nós. É aquilo que nós falávamos. Não nos sentimos espíritos. Então parece que se fôssemos só corpo, olha, nem bichinho está desprovido da guarda divina. Você olha um rebanho, uma manada, e você sabe que tem espíritos que cuidam da natureza, que está velando ali. Sim. Não é? Tem pessoas que não têm afinidade com as obras do André Luiz, mas eu agradeço muito por tudo que elas me informam. Você vai ver o André Luiz descrevendo que as ruas têm aqueles espíritos responsáveis pelo que acontece nas ruas, a nível de poder ajudar, socorrer, livrar, ou até permitir por uma questão educativa. Então, se os animais têm esse amparo divino através daqueles que se identificam e os protegem, imagina cada um de nós. A verdade é que todos nós somos amparados sempre. E essa é uma realidade que a gente às vezes não alcança, não tem aquele alcance de que nós todos de forma geral somos amparados. Continuando, ela diz aqui o seguinte: Allan Kardec, preocupado com a questão em torno da felicidade, indagou aos nobres mentores qual a forma de enfocá-la. E eles responderam conforme está em O Livro dos Espíritos, na proposta de número 919, né? A questão de número 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o nosso grande desafio ainda continua sendo nos conhecermos, porque nós não nos conhecemos. Como diz o Espírito Emmanuel no livro Pão Nosso, a mensagem de número 101, contra o nosso anseio de claridade temos milênios de sombra. Então ainda estamos lidando com as nossas sombras internas, tentando nos libertar delas para caminharmos para a luz. Então isso é um processo, e esse processo envolve muito autoconhecimento. A gente olhar para si, saber quais são as nossas dificuldades e tentarmos, na medida do possível, né, com esforço, persistência, perseverança, nos tornarmos pessoas melhores. E aí, dona Miranda? Não, é isso mesmo. Encerramos o capítulo aqui, né? Vamos aí, já daqui a pouquinho entrar no capítulo 3. Nos sentirmos espíritos é o nosso grande desafio. E o mundo nos ilude. Por isso que Jesus fala: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os liberte do mal. O mal é o produto dessa ignorância que a gente não busca vencer através do conhecimento. Por isso que ela tem um momento que ela fala que o conhecimento racional, lógico e emocional. Por quê? Porque nós vamos começar... Quando você vai raciocinando, você recebe a informação, né? E você começa a meditar em cima daquela informação, vai raciocinando aquela informação e vai se permitindo registrar as vibrações que aquilo que você está raciocinando traz, você está educando sua emoção. E naturalmente a lei de progresso vai impulsionar você para o essencial, e o essencial é o espírito imortal que você é, que nós somos. Pois é, e é essa consciência que nós temos que ter. Primeiramente, é muito importante ultrapassar esse desafio de nos conhecermos, né? É um dos desafios do ser humano, conhece-te a ti mesmo. Então, se nós não nos conhecermos, vai ser muito difícil a gente lidar com o próximo. E é isso que nos difere dos animais. Os animais não fazem autoconhecimento. Aí nós vamos ver animais em determinados comportamentos que tem pessoas que falam, meu Deus, ainda vai me dizer, mas o animal é porque ele usa o seu instinto da forma mais elevada. O animal traz o instinto de sobrevivência e ele coloca todo o seu potencial, porque se ele colocar o nível de sobrevivência só de uma forma ali para comer e beber, ele é o selvagem. É isso que difere o animal selvagem do animal doméstico. O animal doméstico ele vai se imantando com as vibrações dos seus cuidadores. E de alguma forma, por instinto, eles vão aplicando determinados condicionamentos, né? Porque tem uma soma de conhecimento. Um condicionamento é um registro para um animal. Então é por isso que alguns animais apresentam comportamentos que parecem atitudes humanas, que não são. Mas é porque o animal, quando ele está nesse nível de domesticidade, ele usa o seu instinto da melhor maneira possível para a espécie dele.
Pois é, a sua inteligência rudimentar vai se moldando da forma com que ele é criado, com o ambiente que ele vive. É, isso mesmo. Eu estava vendo outro dia um vídeo que um gatinho de rua estava muito frio e ele arranhou a portinha de alguém até que abriram. Quando abriram, ele só queria ficar em frente à lareira. Quer dizer, só queria ficar em frente à lareira. Terminou ganhando um lá, porque conquistou todo mundo. É, verdade. O animal, eu estava até vindo para a Miranda aqui para a rádio, eu estava falando isso com ela, né? Os animais, eles trazem alegria, trazem paz, trazem leveza para a gente, assim como as crianças, né? Tanto a criança quanto o animal, eles têm esse poder, né, de trazer essa coisa boa. Então, quem pode, né, ter na sua casa criança, animal, com certeza vai adoecer menos emocionalmente. Os animais nos auxiliam a nos humanizar. Sim. Porque o homem mesmo, humanizado, ele protege, ele cuida, ele guarda. Então, os animais, essa relação do homem com o animal é muito importante para a sua própria humanidade. Entendeu? Então, os animais nos auxiliam a nos humanizar. E nós auxiliamos eles nessa lei de progresso do pensamento fragmentado, mas que ele vai somando condicionamentos. Porque nós vemos determinados bichinhos que está na cara que aquilo ele não aprendeu naquele momento. Você pega pessoas que vivem em situação de risco na rua, que tem cãozinho, eles aprendem a atravessar sinal de boa. Uhum. Não é? Aí aquele bichinho chega uma hora que desencarna. Aquele condicionamento ele leva com ele. Vai somar uma vivência. Eu lembro do Chico Xavier, que um dos bichinhos dele partiu, desencarnou, e depois ele ganhou um filhote. Sim. E o filhote estava com aquele carinho com o Chico. Aí alguém perguntou ao Chico, Chico, esse aí é o fulano? O outro bichinho, ele não. Ele está aqui do lado brincando comigo. E ele está reproduzindo o que o outro está... Entendeu? A boneca. Porque na realidade os animais não têm mediunidade, mas os animais se influenciam também. Tanto que eu lembro de um avião que começou a sofrer perseguição de pássaros. E a cada momento o número de pássaros volumava mais em torno do avião. E o piloto estava desesperado, teve que fazer um voo forçado numa parte de água, apontando para a terra. E quando o pessoal chegou para conferir, os animais as aves invadiram o avião, porque ali tinha uma pessoa que prendia, já tinha sido preso por conta de captura de animal silvestre. E ele estava em liberdade, só que ele já estava carregando novamente aves silvestres numa bagagem daquele avião e ninguém sabia. E eles foram direto lá para o local onde estavam os bichinhos e descobriram isso. Quer dizer, o grito o piá que ninguém ouvia, mas os pássaros sabiam que naquele avião tinha outros pássaros presos. A humanização, ela é mão dupla, né? Lá e cá, o humano com o animal e o animal com o humano. Quer dizer, os dois aprendem sucessivamente de acordo com a convivência. A cadeia evolutiva. O problema que a gente vem até conversando é que algumas pessoas dizem ter ódio, aversão ao ser humano e só querem estar perto dos animais. E isso não é saudável, não é isso que os bons espíritos aconselham. Né? Você diz assim, eu odeio o ser humano, eu desprezo o ser humano, eu quero distância do ser humano, para mim só me importam os meus animais. E isso também não é, Miranda, Regina, uma conduta emocional saudável. Tem até uma frase que diz assim, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo meus animais, sim, não é? Uhum. Mas tem outro que eu reflito assim, quanto mais eu conheço o animalzinho que eu cuido, mais eu amo os homens. Porque se o irracional que eu cuido me dá respostas saudáveis, imagina o homem quando me responder com humanidade. É verdade. Tudo é questão de tempo de trabalho, né? De tempo e trabalho e conscientização. Então você que está com dificuldade, né? Eu sei que lidar com o ser humano é difícil, né? Eu não julgo. Eu acho que a gente tem que entender isso. É muito difícil mesmo. Mas você não desista porque é um caminho, entendeu? É um caminho. A gente, como a Miranda falou,
pegar esse amor aos animais e entender que a gente também tem que compartilhar ele com os nossos irmãos em caminhada, porque o animal também tem uma coisa, né? Você briga com ele, você bate nele, você grita com ele, ele está ali te lambendo. Quer dizer, ele está sempre numa posição, né, de te buscar. O ser humano não. O ser humano, se você chatear ele vai brigar com você, vai ficar com raiva, ele vai falar um monte de impropérios para você, vai falar coisas que você não quer ouvir, que a gente não quer ouvir. Então é muito mais difícil lidar com o ser humano, porque o ser humano faz e fala coisas que a gente não quer. O animal nos obedece. Não podemos esquecer que na relação com o próximo nós somos o outro. Então, se eu tenho essa prevenção com os outros, vice-versa. Alguém vai ter essa aversão comigo também. Verdade. Daí a grande importância de se conhecer, né? Porque você só pode dar ao outro aquilo que você tem. Então agora, Miranda, para situar aí, a gente não vale nem a pena, né? Acho que vale a pena a gente segurar aí pro próximo programa, a gente já está no finalzinho. O próximo programa a gente vai entrar no comportamento e consciência, que é o capítulo 3. Mas fica aí essa mensagem final, né, da sugestão de Joana, lembrando que Allan Kardec, ele estava preocupado com essa questão em torno da felicidade, porque eu acho que todo mundo quer ser feliz. Eu acho que ninguém veio aqui para a Terra para falar assim, como é bom ser infeliz, como é bom ter problemas. Não, eu não quero ter problema, eu não quero ficar doente, eu não quero, enfim, sofrer. Eu quero ser feliz. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vencei vós também. Então que a gente esteja consciente que nós teremos sim aflições, temos aflições. Eu tenho certeza que quem está ouvindo o programa agora deve estar aí pensando nas suas aflições, mas não desista, né? Tenha fé, porque tudo passa. Regina? Pois é exatamente isso, né? Porque é como eu volto a falar, o nosso imediatismo é que não dá essa oportunidade, não nos dá essa oportunidade de aguardar, de saber que a coisa vai passar. Porque eu não quero passar por coisa ruim, eu quero que aquilo acabe logo. Então, eu não posso ser imediatista, porque Deus sabe o momento certo de agir. Não é o momento que eu quero, é o momento que Ele acha que eu preciso. Aquilo que eu preciso passar. Sim. Não é? Esse capítulo 2, a Joana, quando ela vai iniciar o capítulo, que ela diz assim, que através de uma análise cuidadosa do comportamento humano, Jung constatou que em todos os povos há uma predominância de crença em 3 fatores essenciais: Deus, a sobrevivência da alma e a ação benfazeja pelo próximo, tanto quanto a si mesmo. Aqui, com outras palavras, ela coloca o que Jesus colocou para nós. Ele resumiu tudo que existe no mundo precisa estar inserido nessa frase de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você não vê Deus e ainda não sente Deus, mas sabe que Ele existe e precisa amar, então você precisa se amar através do próximo. O detalhe é que nas relações tumultuadas, nós só vemos o outro, não vemos a nós mesmos. E em nossa vida, na maioria das vezes, nós somos o outro. No mínimo, tem um homem velho que precisa ser descoberto, desbravado para ele progredir, para surgir um homem novo. Então, tudo que o de fora me apresenta tem relação com o homem velho que eu ainda carrego comigo. Agora nós temos que ter a coragem de reconhecer isso para poder trabalhar. Essa é a coragem, né? Eu digo mesmo, é coragem, porque a reforma íntima é um ato de muita coragem. Porque você tem que reconhecer primeiro tudo aquilo que você tem de bom e de ruim e trabalhar aquilo que precisa trabalhar. E muitas vezes a gente não tem consciência ou não quer enxergar aquilo que eu tenho de ruim. Pois é. E não dá para entrarmos no mar da vida, através do barco dessa existência, sem a bússola que é o Evangelho de Jesus. Do contrário, se não tivermos com a bússola na direção certa, porque eu ainda posso usar o Evangelho de Jesus de uma forma distorcida, não é? E a bússola, ela mesmo se ajusta nas polaridades para dar o rumo para a gente. É importante não perder o rumo nunca. Já perdemos o rumo. Muita paz a todos, nosso tempo acabou. Que Jesus Até semana que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade.
Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.